Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Outra tradução fala, tocou em sua orla, ou na orla das suas vestes, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? De imediato, quando a gente lê a história dessa mulher, porque é contada também nos outros evangelhos, né? Não somente aqui em Marcos, a gente fica admirado da atitude dessa mulher, de, ao ouvir falar de Jesus, sair para encontrá-lo, buscando a sua cura. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para nós, de alguns detalhes que são muito importantes aqui, que eu creio que são importantes para nós hoje também. Por quê? Porque nós também tocamos em Jesus. Vocês concordam? Nós tocamos em Jesus. Jesus é o mesmo, diz as Escrituras, né? Ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo aquele que se deixa tocar, não é? E o que nós aprendemos aqui, a primeira lição que nós aprendemos é que como que os discípulos descobriram que essa mulher tinha 12 anos que sofria com essa hemorragia, e nesse período de 12 anos que ela sofria, ela sofreu também nas mãos de vários médicos, e que havia gasto tudo que ela tinha, mas não melhorava, só piorava. Como que os discípulos descobriram isso? Com certeza, depois da cura, depois que essa mulher se declarou, que Jesus falou: vá em paz, filha, tua fé te curou, ela teve um tempo de contar a sua história, não é? Porque senão nós só teríamos a cura, mas não a história dela. Nós não temos o nome, mas temos uma história bem detalhada, de que ela sofria 12 anos de uma hemorragia, padecera nas mãos de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas não melhorava e piorava, até quando ela ouviu falar de Jesus. Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Que verdade é essa? É importante a gente contar também a nossa história. Amém, gente? É importante a gente chegar para Deus, ou até mesmo para pessoas de Deus que possam nos ajudar, e contar a nossa história, pedir ajuda, não é? Estou passando por isso muito tempo, ora por mim, Senhor, eu estou vivendo essa situação, me socorre, me ajuda, eu não tenho como mudar essa situação, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação, porque senão nada vai mudar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que essa mulher era judia, porque ela estava em Israel,
Jesus era judeu, como os discípulos e todos que estavam ali eram judeus. O que tem isso a ver com a história dessa mulher? Todo judeu sabia, irmãos, que todo homem adulto, aliás, desde quando começava a crescer, ele era obrigado, ordenado por Deus, a usar um manto de oração, ou por cima da túnica, ou por baixo da túnica. E esse manto de oração, ele tinha ordenado por Deus várias pontas, que era chamada de borla ou de manto, de um lado e do outro lado, e dava 613 pontas, 613 borlas, 613 fios, né? Esses fios eram entrelaçados em um fio azul de um lado, em outro fio azul de outro lado. E Deus ordenou que todo judeu usasse isso, porque isso representava a lei. A lei era 613 leis, e o homem que usasse isso, ele andaria olhando para isso, sabendo que não poderia pecar, que não poderia prostituir, que não poderia desobedecer a Deus, porque isso lembrava a santidade de Deus. Interessante isso, né? Jesus usava isso, irmãos. Hoje nós conhecemos isso como talite, né? Manto de oração. Jesus usava isso, porque todo judeu usava isso. Até hoje os judeus ortodoxos usam isso. Você pode ver foto daqueles judeus vestindo de preto, com as franjas, um boné, um chapéu preto, e você vai ver que eles têm uma camisa branca, e debaixo da camisa branca essas franjas sobressaem, que são 613 franjas, representando as 613 leis que o povo judeu tinha que guardar. E Jesus usava isso. Onde está isso? Vamos ler em Números. Abre tua Bíblia aí, Números, Antigo Testamento, capítulo 15. Escuta, gente, nada acontecia por acaso. Amém, gente? Todo milagre que aconteceu, tudo que Jesus fez, tinha propósito. Não era nada assim por acaso. Foi uma casualidade, a mulher viu, tocou. Não, ela sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que ela estava fazendo. Estão entendendo, gente? Então essa é a segunda lição. Diz aqui Números 15, 37. Abriram aí? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas ou franjas nas extremidades das suas roupas, e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Então é um mandamento. Quando virem essas borlas ou essas franjas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, que eram 613, para que eles obedeçam e não se prostituem, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Que maravilha, né? Jesus era judeu, ele estava usando, é uma ordenança, né, pastor Alex? É uma ordenança. Jesus estava usando. Não sei se estava em cima da roupa dele, da túnica, porque ele usava uma túnica, inclusive muito cara, ou seja, uma túnica bonita que foi disputada quando ele foi crucificado, porque ela não tinha costura, não é? E eu não sei se era debaixo da túnica ou em cima da túnica, mas Jesus usava isso aí, como judeu. E a mulher sabia onde tocar em Jesus. Ela não tocou, por exemplo, na barra da calça, ou do vestido ou da túnica de Jesus. Ela não tocou em qualquer lugar, porque nós aprendemos uma terceira lição. Jesus fala assim: alguém me tocou. Lembra que nós lemos aqui? Aí os discípulos o que falam? Todos se tocam.
O senhor está no meio de uma multidão. Como que o senhor diz alguém me tocou? É mais ou menos assim, que absurdo. Um te empurra para lá, outro te empurra para cá, outro te puxa para lá. Está todo mundo te tocando. Aí ele diz assim, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Amém, gente? Quantos que tocaram em Jesus e não foram curados? Quantos que tocaram em Jesus e não receberam milagres? Segundo as Escrituras, uma multidão, e não receberam nada. Mas essa única mulher que entendia onde deveria tocar, que entendia que Jesus, pela fama dele, pelo que ele ensinava, pelo que ele pregava, pelos milagres que ele fazia, ele era uma autoridade que cumpria aquelas 613 leis. Ela sabia que ele era diferente, porque ele cumpria, ele era uma autoridade, ele tinha poder, ele cumpria aquelas leis. E ela pensou, eu vou, e quando eu encontrá-lo, eu vou tocar naquele fio, em um daqueles fios, em uma daquelas franjas. E quando eu tocar ali, nesse homem de autoridade, eu sei que vai sair poder e vai me curar. Irmãos, isso é tremendo, isso é glorioso, isso é poderoso, não é? Essa mulher sabia o que estava fazendo. A fé dela não era vazia, a fé dela não era direcionada em qualquer lugar como um vento. A fé dela tinha um propósito, tinha uma direção, sabia onde tocá-lo, sabia o que ia acontecer com ela, porque ela conhecia a lei, ela conhecia as Escrituras, ela conhecia que Jesus, como todos os homens, usavam esse tipo de roupa, e ela sabia que Jesus era o único que cumpria a lei. Não tinha ninguém que podia acusá-lo de alguma coisa, não tinha ninguém que poderia falar mal dele por causa de uma verdade, de uma maldade ou alguma coisa que ele havia feito. Não, ele era puro, ele tinha autoridade, ele cumpria a lei, porque diz que ela ouviu falar dele, ouviu a fama. E como Nicodemos, se você for ler, eu não vou ler não, lá em João 3, quando chega para Jesus, fala assim: mestre, eu vim falar contigo porque ninguém faz esses milagres que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Então, se o Senhor faz esses milagres, é porque o Senhor veio da parte de Deus. Eu reconheço que o Senhor é Deus, eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Do mesmo jeito que Nicodemos fez isso em João capítulo 3, essa mulher faz também. Nicodemos foi por causa da sede de vida eterna. E Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois diz mais: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a sede de Nicodemos em João capítulo 3 era de salvação, era de vida eterna, era de perdão. Ele era um religioso, um mestre da lei, mas precisava disso. Só que a sede daquela mulher era de cura, era de restauração. Interessante que ela recebe também salvação, porque Jesus diz: tua fé te salvou. Ela recebe vida, porque ela reconhece que Jesus era a autoridade, que Jesus era o Filho de Deus, pela fama que ela havia ouvido de tudo o que ele havia feito, todos os milagres que ele havia feito. Então ela sabia que se tocasse naquele manto de autoridade, naquela borla, naquela franja, em uma delas, ela seria totalmente curada. E glória a Deus que ela tocou e ela foi totalmente curada. Amém? A última lição que nós aprendemos aqui, irmãos: todos que tocam em Jesus são curados? Não. Todos que oram por um milagre de Jesus recebem milagres? Não. Todos que buscam em Jesus uma solução, alguma coisa, recebem isso? Não. É preciso que a nossa fé tenha consistência. Está escutando?
é preciso que a nossa fé seja substanciada por verdades da palavra de Deus, por promessas que Ele fez, sabe, por aquilo que Ele prometeu. Por exemplo, alguém doente, que essa mulher estava doente, pode chegar para Jesus e falar: Senhor Jesus, me cura, olha como que eu estou sofrendo, olha como que eu estou doente, olha como eu gastei tudo com os médicos e nada mudou na minha vida. Isso não vai curá-lo. Mas se essa pessoa conhecer as promessas de Deus, ter fé de que o Senhor cumpre a sua palavra, que Ele não mente, que Ele é fiel, e ela for com pelo menos uma promessa que ela guardou na mente, guardou no coração, uma promessa. Dá um exemplo aqui, Isaías 53, lembra o que está escrito lá, falando sobre Jesus? Que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, as feridas em seu corpo, fomos sarados. Eu estou dando um exemplo de uma promessa, mas você vai pegar essa promessa em Êxodo também, que diz assim: eu sou Deus que te sara. Jeová Rafa, eu sou Deus que te sara, o Deus que te cura. Eu estou dando um exemplo de milagres de cura física ou emocional, não é? Mas o que acontece é que muitos cristãos hoje estão parecidos com aquela multidão que tocava em Jesus e nada acontecia, porque não tem consistência da palavra de Deus, porque não conhece a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus que gera fé em nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você repete a palavra de Deus, quando você memoriza a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, a fé, ela tem substância, ela toca em Jesus. E é impossível alguém tocá-lo em fé e não ser abençoado. Amém, gente? É impossível alguém tocá-lo em fé e não ser abençoado. Será abençoado sim, porque Ele promete: todo aquele que crê. Nada é impossível para todo aquele que crê. E Ele diz para aquele moço que levou o menininho lá, lunático, né, que caiu várias vezes: você crê? E ele fala assim: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus ajuda aquele homem, ajudando o filho. Então, põe no seu coração uma coisa, irmãos: não é só tocar em Jesus, não é só orar. Jesus não nos abençoa só porque temos necessidade. Se fosse assim, não teria um mendigo nas ruas do Brasil. Se fosse assim, não teria um doente nos hospitais. Se fosse assim, não teria um adito, né? Adito é alguém dependente químico nas casas de recuperação. Não. Jesus ajuda, Jesus abençoa aqueles que tocam nele, mas com consistência da palavra dele, movidos pela fé da promessa e da palavra dele. Essa pessoa insiste. Alguns fazem como essa mulher, né? Que foi e tocou, mas essa mulher não teve uma trajetória fácil de ir andando assim: oh Jesus, e tocou. Não, tinha uma multidão. Ela insistiu, ela passou no meio daquele povo, ela enfrentou as dificuldades. 12 anos com hemorragia. Imagina se essa mulher estava forte, estava frágil, fraca, mas ela enfrentou tudo, porque acreditava. Ela tinha uma promessa. Oh, glória a Deus. Ela tinha uma promessa: Ele é homem de Deus, Ele tem autoridade, Ele guarda a lei. Eu ouvi a fama dele. Nenhum outro homem em Israel tem a fama que ele tem. Nenhum outro homem em Israel fez ou faz o que ele faz. Só Ele. Então Ele é Deus, é Ele o Messias. Se eu pelo menos tocar
em uma dessas franjas, em uma dessas orlas, eu tenho certeza que eu serei curada. Irmãos, e ela foi movida pela fé. É tanto que Jesus fala: a tua fé te salvou, filha, vai em paz. Então a última lição que nós aprendemos é essa: fé vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Então você quer ter uma vida de vitória em casa e aqui, você quer ter uma vida de acordo com as suas necessidades, você for tocar em Jesus e ver o milagre acontecer, enche o teu coração da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não é? Memorize pelo menos um versículo por semana sobre um assunto, uma promessa que Deus dá. Memorize, fale desse versículo, conversa sobre esse versículo, deixe aumentar a sua fé em seu coração, e aí então você vai tocar nele, e ao tocar nele, poder sairá dele para operar milagres em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém? Que essa palavra, irmãos, fique em teu coração. A fé não vem do vazio, a fé não vem do nada. A fé tem substância, a fé é consistente, a fé é resultado de promessas, a fé é resultado da palavra de Deus. Então nós precisamos elaborar essa palavra, ter essa palavra em nosso coração, para que nossas orações sejam respondidas, para que a gente possa ver as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas, como aconteceu na vida dessa mulher. Amém? Eu não sei se vocês já sabiam disso, que o lugar que ela tocou era um lugar de autoridade, era um talite, mas fica no teu coração isso. Quando alguém falar: ah, ela tocou em Jesus na roupa, não, tocou nesse lugar de oração, nesse lugar de autoridade, que eram essas franjas que todo judeu era obrigado a usar, como Deus ordenou em Números capítulo 15. Amém? Nessa noite, eu não sei o que você precisa, não é? Eu também não sei o que os irmãos de casa precisam. O que você precisa? O que você quer de Deus? Talvez você está tentando tocar nele já há algum tempo, em algumas áreas, e não tem conseguido. Você tem uma promessa? Você conhece uma promessa dele? Para quando você orar, você usar essa promessa? Eu vou concluir, a gente vai orar aqui. Eu já contei essa história aqui. Esse pastor morreu, acho que tem uns 8 anos, pastor João. Ele era lá do sul do Brasil. Pastor João, já idoso, não tão idoso, já entrando numa idade mais madura. Ele foi fazer uma campanha de pregação e de cura e milagres, parece que em Belém do Pará. Ele sempre ia uma vez por ano ali. E era uma semana, mas não era só ele, tinha outros pastores que faziam essa campanha ali. E ele ficava hospedado na casa de um médico, de um irmão médico. E ele pregou o primeiro, o segundo dia. No terceiro dia, quando ele chegou no quarto dele, que ele foi orar, ele sentiu uma pontada no peito, no coração. E ele ficou sem ar. Ele gritou, veio o médico, veio a família, né, socorrê-lo. E ele foi passando mal, não deu tempo de levá-lo ao hospital, e ele faleceu. Naquele dia, coincidia de ter um grupo de oração de mulheres na casa daquele médico. Se reunia com a esposa dele, naquele dia específico da semana, para orar. E elas botavam fogo naquela casa em oração. Mulheres de oração. Irmãos, ninguém segura mulheres de oração. Ô mulheres, aprende isso. Vocês têm um poder que Deus deu para vocês, de abrir céu, de mudar situações. Mulher, quando vai orar, ninguém segura. Não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que segura. Mas é verdade. Seja uma mulher de oração. Amém?
Seja mulher de oração, porque vocês já são uma arma especial de Deus para isso aí. E as mulheres estavam orando na sala quando acontece que ele morre. Aí elas entram no quarto, começam a orar por ele. E ele morto, ele diz que saiu do corpo, viu o médico de um lado, a esposa do médico do outro lado, as mulheres orando por ele. Ele olhou para o corpo e subiu, o teto foi sumindo. Aí ele viu uma luz, passou por um túnel, aproximou da luz e ele saiu no paraíso. Aí acabou a dor. Ele viu Jesus. E Jesus sorriu para ele e começou a conversar com ele. E Jesus começou a andar com ele no paraíso e mostrar as coisas, mostrar pessoas. E começou a falar coisas para ele que ia acontecer no mundo. Foi contando, mostrava partes do mundo e falava assim: um dia você vai nessa nação e vai falar isso, isso, porque vai acontecer tal coisa. Um dia você vai em tal lugar, você vai falar isso, porque vai acontecer tal coisa. A história dele é linda demais. E ele ficou ali. E nessa caminhada, Jesus entrou, tinha um portão no paraíso, né? Passou, quando foi entrando por esse portão, que ele foi entrando, que ele viu os santos do Antigo Testamento, e muitos santos da igreja dele que havia morrido, que estavam ali sorridentes, olhando para ele, e ele feliz demais. Quando vai botar o pezão lá, Jesus fala assim: não, você não vai entrar. Se você passar daqui, você não volta mais. Você vai voltar e vai cumprir a missão que eu te dei. Tem mais, o sinal que eu te dou, que você está comigo, é que você nunca adoecerá. No dia que eu tiver de te levar, eu vou te trazer para mim, mas você nunca vai adoecer. Irmãos, ele não quis de maneira nenhuma. Imagina você estar lá e não tem jeito não. Sem dor, sem sofrimento, na presença de Jesus, na glória, em paz. O que você vai voltar para esse mundo fedido, cheio de pecado, pesado, essa carne pesada, que impede a gente de aproximar de Deus, que luta contra o nosso espírito todo dia? Claro que ele não queria. E Jesus chamou um anjo, veio um anjo, ele disse que o anjo era lindo demais, enorme. E o anjo falou assim: segura no meu cinto. E ele segurou no cinto, o anjo tirou a espada, falou: não solta o meu cinto. E ele começou a descer e voltar por aquele túnel que ele subiu. Enquanto ele descia pelo túnel, ele começou a ouvir vozes dizendo: pastor João, ô João, traz água, eu estou sofrendo nessa chama, nesse fogo. Passou por cima do Hades, passou por cima do inferno. E o anjo falando: agarra comigo, não solta não, né? E as almas gemiam olhando o anjo passar com ele, gritando socorro, que queria água, porque estava sofrendo naquele fogo, naquele inferno, e que eles queriam mudar de vida. Irmãos, é real, a vida espiritual é real. E aí quando ele chega, aí vai aproximando do teto da casa. Quando chega na casa, ele vê o corpo, e as irmãs estavam orando. Aí o anjo para e fala assim: ouça as orações dessas mulheres. As mulheres diziam assim: Senhor, o Senhor disse que no nome de Jesus a gente ressuscitaria mortos, e agora nós estamos ressuscitando o pastor João, porque ele prometeu fazer uma campanha para nós e não terminou, então ele não pode ser mentiroso. Mulheres inteligentes, né? Ele não pode ser mentiroso, ele prometeu, e ele tem que cumprir essa palavra. Aí o anjo falou: foi por causa dessa palavra aí, foi por causa dessa palavra. Ou seja, elas oraram com consistência, oraram baseado em promessa, oraram baseado em justiça, não é? Aí ele ia entrando no corpo, o anjo falou: não, espera um pouco, seu corpo está morto, já tem mais de 2 horas que você está morto, deixa eu reavivar. Tirou a espada e bateu 2 vezes no ombro, na cabeça, o corpo começou a fazer assim. Aí ele entrou no corpo achando ruim por estar naquele corpo ali, e acho que morreu, acho que tem 6 ou 7 anos que ele morreu, já velhinho. Ele conta essa história em vídeo, já velhinho, né? E tudo que Deus falou que cumpria na vida dele, que se cumpriu. Por quê?
Porque tinha mulheres que sabiam tocar em Jesus. Aprenda a tocar em Jesus, gente. O que Jesus fala? Não é pelo muito falar que será ouvido. A oração não é muito falar. Aprenda a tocar em Jesus. Amém? Tenha consistência da palavra dele. E você vai ver que céus vai abrir, muita coisa vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. 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 Diga comigo assim: eu não faço parte da multidão que empurra, que toca de qualquer maneira em Jesus. Diga: eu faço parte do grupo daquela mulher que tinha uma fé baseada na palavra, baseada na promessa, e que tocou em Jesus e foi curada. Diga: eu faço parte desse grupo. Minha vida vai mudar, minha oração vai mudar, eu terei respostas, muitas coisas vão mudar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e você vai orar a Deus, usando um versículo, usando uma promessa de Deus, de acordo com aquilo que Deus prometeu para você. Feche os seus olhos. Primeiro começa a louvar, a adorar. Chega na presença dele. Chega na presença do Senhor. Começa a elogiá-lo, dizendo que ele é bom, que ele é maravilhoso. Começa a orar, começa a orar. É impossível a nossa fé na palavra
sei que Ele vai me libertar. Eu sei, sim, eu sei. Sei que Ele pode me curar. Senhor Jesus, Tu estás aqui, Senhor. O Senhor prometeu em Mateus capítulo 18 que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. E aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Jesus Cristo. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu Satanás e todo principado e potestade. O Senhor venceu todas as enfermidades e maldições. O Senhor venceu a miséria. O Senhor venceu tudo aquilo que pertence às trevas e que faz mal à humanidade. O Senhor é Rei dos Reis. Antigamente, quando o Senhor andava em carne, o Senhor estava presente só em um local, porque o Senhor estava preso a um corpo físico. Hoje o Senhor está em todos os lugares e em todos os corações que invocam o Teu nome. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, ouça as orações de cada pessoa aqui que está presente nesse culto. Aqueles que estão também em suas casas buscando a Tua presença, receba o toque de cada uma dessas pessoas, aumenta a fé de cada uma dessas pessoas, cura aqueles que estão enfermos, restaura, Senhor, aqueles que estão fracos, liberta aqueles que precisam serem livres, quebra o jugo da opressão, quebra o cajado do inimigo. Despedaça, Senhor, todo jugo, despedaça toda obra das trevas na vida dos nossos irmãos, nas suas famílias, nas suas casas, em diversas áreas das suas vidas. Queremos declarar que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Faça milagres, Senhor, em nosso meio. Ouça as orações desse filho, dessa filha. Ouça, Senhor, e receba essa palavra. Oh, Tu diz em Tua palavra em Hebreus que o Senhor está pronto a socorrer aqueles que se achegam a Ti, buscando socorro. Senhor, vem ajudar cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe o que eles estão colocando diante de Ti. Cura da alma, cura da mente, cura das emoções, cura física. Oh, Senhor, cura interna, cura externa. Oh, Senhor, cura de ossos, de sangue. Oh, Senhor, cura dos órgãos internos, de pulmões, de fígado. Oh, Senhor, de rins, de pâncreas. Oh, Senhor, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, de coração, de artérias, de veias, de cérebro, dos olhos, da audição. Oh, Senhor, eu sou Deus que sara, desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, Pai. Nós entregamos cada uma dessas pessoas a Ti e pedimos que o Senhor venha se deixar tocar por essas pessoas, para que elas encontrem graça, encontrem milagres, e que elas possam ver o poder do Senhor fluindo do Senhor até seus corpos. Que não haja mais dependência, Pai, não de enfermidade, doenças, não. Quebra toda dependência, em nome de Jesus. Traga libertação. Visita os lares, as famílias, os lugares difíceis, aqueles que precisam. Em nome de Jesus, traga uma realidade de transformação, uma realidade de vida. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor é Deus, o Senhor tem autoridade. Foi te dada toda a autoridade nos céus e na terra.
O Senhor recebeu toda a autoridade e todo nome que se possa referir agora, no presente e no futuro, foi ordenado que se dobre diante de Ti, que obedeça ao Teu nome. Então, em nome de Jesus, Papai, traga restauração, traga cura, traga vida, vida em abundância, para os que estão aqui, para os que estão em casa, em nome de Jesus. Vem ungir, Senhor, as mãos dos pastores aqui nessa noite, que irão tocar em cada corpo, e nesse toque, nessa imposição das mãos, que aconteça milagre, Senhor, que seja um toque do Senhor através dos pastores, em cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite, e enquanto isso, toca naqueles que estão em casa, em nome de Jesus, que haja milagres, que haja restauração, que haja testemunhos de vida, de pessoas que contarão essas grandes obras que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio, em nome de Jesus. Amém, queridos.